Então vamos lá. Hoje o artigo que a gente vai falar, a gente não vai falar tanto desse artigo em si, na verdade, a gente aproveitou o tema do artigo para a gente discutir alguns pontos interessantes, né, que não estão diretamente no texto do artigo, mas estão no universo, né, que contém esse artigo, né, que basicamente ele vai dizer o quê? É o tempo, né, para o indivíduo fazer o teste de esforço, né? Então, o título do artigo ali, então, Rafael, faça o favor ali de dizer para nós. O título traduzido? Traduzido. Tá, então, tempo de teste de esforço cardiopulmonar de baixo nível, de baixa potência, não afeta a avaliação do infarto agudo do miocárdio em status estável. Mais ou menos isso? Exatamente. Assim, a gente vai... Parece meio confuso porque tem uns termos meio diferentes, né? Então, um teste de baixo impacto, de baixa potência, né? Como o Rafael comentou, a gente vai entender esse teste. A gente está acostumado geralmente com testes máximos, né? Então, esse não é um teste máximo, um teste submáximo. E seriam indivíduos estáveis, né? Então, seria um teste de baixa intensidade, né? Mas para realizar essa avaliação da capacidade física do sujeito, né? Pós-infartado, né? No caso ali, né? Não diz que é pós-infartado, mas é pós-infartado. Tá? Então, aqui eu tô agora... Vou tentar sempre... Aqui, agora, como é que eu pego a mãozinha aqui? Tentar sempre deixar aqui, né, os percentis aqui da Civista sempre, quando a gente for apresentar pelo menos no coisa, no slide. Né? Então a revista é essa, Frontiers, né? Cardiovascular Medicine. E ela é Q1, né? Tanto no JCR quanto no Scopus ali, né? Tá com o percentil 87. Então, dentro daquele universo de medicina cardiovascular, cardiologia, é uma revista que está enquadrada entre as 25 melhores, né? Os 25 melhores não, os 25% melhores, né? Então, no ranking da Scopus ali, ela é ranking 43 entre 336, né? Ela está acima de 87%, né, das revistas, né? Então, mostra que é uma revista relevante, né? De impacto. Então, o estudo que contém nela ali tem uma relevância, né? Não é o estudo que a gente tem por aí, né? Beleza, mas assim, para a gente começar a falar, né, sobre esse assunto, né, mesmo sendo, puta, perdi a piada aqui, né, e já estava falando da qualidade da revista, e dizer, mesmo sendo um artigo chinês, né, agora ficou cortada a piada, mas então, agora tá aí. Mesmo sendo um artigo chinês, foi publicado numa revista boa, né, um estudo de qualidade, mesmo sendo chinês. Agora vamos lá. E qual que seria o propósito, né, antes da gente entrar ali no assunto propriamente dito, qual que é o propósito da gente fazer um teste de esforço no indivíduo depois de ele ter um infarto? Né? Porque depois a gente vai ver, né? O estudo se preocupou com o tempo, né? Ah, quanto tempo, né, que pode ser feito e tal. Mas por que, independente de tempo, mas por que eu preciso de um teste de esforço no indivíduo depois dele infartar? É tentativa de homicídio? O que é? Por que eu preciso fazer esse teste? Quem que poderia dar um palpite, um chute? Para verificar, de repente, se né, ali, só que daí teria que realizar uma comparação, mas enfim, para verificar o status físico dele, o status funcional pós-infarto, né? Talvez numa tentativa de ver se um infarto de uma proporção maior gera mais acometimento, faz com que o indivíduo tenha um desempenho reduzido no teste
cardiopulmonar ali, alguma coisa nesse sentido? É por aí. Porque assim, qual que é a nossa residência aqui? Falei sobre isso. Você é residente em quê? Reabilitação. Reabilitação, né? Então, o indivíduo infartou, certo? Ele vai precisar de reabilitação. Ele vai precisar de reabilitação. O que você vai fazer quando o indivíduo chegou para você lá? Que é a primeira coisa que você vai fazer? Avaliação. Exatamente. Avaliação. E por que você faz a avaliação? Vamos agora para o Vitor lá, então. Por que você tem que fazer uma avaliação de um indivíduo qualquer? Nesse caso, no contexto de reabilitação, mas um indivíduo qualquer. Por que eu preciso fazer a avaliação? O que a avaliação impacta? Para saber qual é a situação dele. Para saber, exatamente, para saber qual é a situação dele e para direcionar a intervenção. Não é? Então, aqui, o propósito, né, é eles falarem do tempo, né? A gente vai falar um pouco do tempo também, mas a gente vai entrar um pouco também de entender essa questão da avaliação, né? Então, por isso que a Sabrina pergunta se é estranho assim mesmo, é estranho assim mesmo. Porque esse estudo aqui, olha a data lá, ó, dele, né? Estudo recente, saiu esses dias, 93, né? E esse estudo fala o quê? Então, ele fala do limiar de isquemia, né? Então, o limiar de isquemia durante o teste, diferentes protocolos de teste, né? No caso 2, que foram monitorados, né, com o elétron durante ambulatorialmente, né? E basicamente o que esse artigo lá demonstrou, né? Ele demonstrou que o limiar de isquemia ele acaba sendo reprodutível, né? Então, se você faz um teste, ele vai acontecer em um determinado momento. Se você faz um outro teste, ele vai acontecer naquele determinado mesmo intensidade, né? Independente do tempo de exaustão, independente do tempo que leve até o indivíduo chegar no ponto onde atinge o limiar de isquemia, né? Mas ele vai atingir naquela mesma proporção de intensidade, certo? Então, o que esse estudo observou lá em 93 foi isso, né? Que mesmo em diferente tipo de protocolo, ele atinge esse limiar de isquemia em um determinado momento, certo? E daí o que foi observado depois disso? Né, que a frequência cardíaca para treinamento, né? Então, quer dizer, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do limiar de isquemia e vai entender um pouco melhor ele, mas basicamente o que a gente precisa saber agora é que o limiar de isquemia é o momento onde o indivíduo vai começar a ter um evento, poderia desencadear um evento isquêmico a partir daquela intensidade. Então, como frequência cardíaca de treinamento, você deveria ter uma frequência cardíaca de pelo menos 10 batimentos abaixo desse limiar. Então, quer dizer, eu fiz o teste, o indivíduo começou a desenvolver isquemia com 141 batimentos. Como treinamento, eu vou adotar como máximo, onde o máximo que eu posso chegar é 131, certo? Então, o limiar de isquemia ele vai ter essa aplicação, né? E num indivíduo infartado, será que não seria interessante a gente ter essa medida? Muito importante, né? Por quê? Porque você vai ter uma segurança. O cara acabou de infartar, né? Então, quanto mais bem monitorizado ele tiver, vai ser melhor. Então, se ele tiver esse teste, né, esse resultado, esse valor de limiar de isquemia, né, você consegue saber a frequência cardíaca máxima que ele vai poder encontrar e fazer lá teus cálculos e adotar a tua intensidade de treinamento. No entanto, num estudo já mais recente, de 2009 aqui, né, nessa revista canadense, para nós está cortando aqui, mas para eles dá para ver melhor, né? Não é tão recente assim, mas já é bem mais recente que o outro. O que eles fizeram? Eles treinaram ainda, diz ali acima, né? Mas não diz o quanto acima, né? Então, pela minha interpretação, né? Posso estar errado, mas pela minha interpretação, eles, seria em cima, né? No limiar isquêmico,
Porque no texto do artigo não dá 10% acima, 10 batimentos acima, não. Eles dizem só acima, né? Então, eu interpreto como seria no limiar isquêmico. Então, seria no caso do exemplo nos 141 batimentos. Eles fizeram esse exercício durante 20 minutos, né? E não foi observado uma lesão no miocárdio, né? Mesmo fazendo nesse limiar durante 20 minutos. Mas, né, você não precisa arriscar. Isso seria para quê? Qual que seria a utilidade de você fazer nesse valor um pouquinho, você tirar essa questão assim de baixar 10 batimentos? Em qual cenário seria assim, quase viável, seria assim, quase que uma obrigação tua de fazer numa intensidade um pouquinho maior, na verdade, numa frequência cardíaca um pouquinho maior? Em qual caso que vocês imaginam assim? Quem consegue dar um chute assim? Em qual situação que você teria que, de repente, tirar essa margem de 10 batimentos? Ninguém tem nenhum palpite. Você diz tirar e diminuir, assim, tipo, chegar perto do limiar isquêmico. Fazer o mais próximo do que... Porque fala para baixar de 10, né? Mas se você não respeitar esse 10, usar o limiar como frequência cardíaca máxima. Em qual situação? Penso no indivíduo que já está talvez realizando processo de reabilitação, depois de uma determinada progressão, você ir aumentando a intensidade, né? Não sei se seria um caso, mas você diz desde o começo do processo de reabilitação? Assim? Desde o começo. Em qual situação assim, vocês imaginam que você poderia desconsiderar esses 10 batimentos? Porque assim, parece meio... A gente analisando agora, tipo, foi visto, né, que a partir de determinado momento, né, naquele limiar, você pode desenvolver isquemia. E como você, ao longo do tempo, foi se adotando uma margem de erro de 10 batimentos, né, para evitar esse problema. Por que tem alguém que vai estudar? Mas eu vou estudar fazendo em cima ali do limiar. Tipo, quer dizer que houve um problema para alguém fazer essa pesquisa. Ou, de repente, ali, os canadenses são meio loucos, né? Lá eles são drogados, né? A maconha lá liberada. De repente, eles estavam chapados lá e vamos fazer os caras fazer. Será que foi isso? Ou tinha algum problema, né? Se tinha esse problema, é o que seria a nossa dúvida. Então, assim, qual que seria essa situação? Essa situação poderia ser uma pessoa que tem... por exemplo, a frequência cardíaca de repouso lá, sei lá, uns 80, e ela levanta, já bate nos 100, e o limiar dela é 120. Então, de repente, só de larguei o braço, já bate 120. E como é que você vai fazer o treino se você não consegue levantar o braço dela sem nada, sem atingir o valor ali do limiar, sem bater, sem se respeitar, entre aspas, essa margem de 10 batimentos a menos? Então, seriam aqui, essa ideia de você não respeitar esses 10 batimentos aqui, seria no caso de a pessoa ter o limiar muito baixo, certo? Mas é óbvio que a ideia também não é você extrapolar muito, né? Porque vai desenvolver essa isquemia, né? Então, também nem alongar muito a sessão, né? Mas seria nessa situação. Então, eu só trouxe esse segundo artigo, porque muitas vezes, né, na prática, a gente pode se deparar com essas situações, né? Que às vezes na literatura tem uma situação e daí você chega na prática e você se depara com uma dificuldade, né? Que a vida real, às vezes, você pensa, mas se eu respeitar 10 batimentos a menos do limiar, o cara não vai fazer nada, né? Então, seriam para essas situações, né, que você não respeitaria esses 10 batimentos, né? Então, eu trouxe esse contraponto, mas uma regra geral, né? Limiar isquêmico, baixa 10 batimentos ali e considera aquilo como máximo.
Mas o que é exatamente, então, esse limiar de isquemia? Né? Então, para facilitar, né, atendimento, eu já trouxe aqui a descrição. Né? Então, a limiar de isquemia é quando a frequência cardíaca, né, na qual há nesse ponto, né, de depressão do segmento ST, né, acontece nessa curva, né, de depressão do segmento ST, uma curva horizontal, né, não seria exatamente uma curva, né, a gente vai ver daqui a pouco na imagem, ou ela estaria para baixo em 1 milímetro, né, durante o teste. Né? Então, putz, ajudou alguma coisa na descrição? Ajudou? Agora vai. Já leu uma descrição? Limiar de isquemia é isso, então beleza. Então, vamos avançar, né? Então, com a imagem fica mais fácil, né? Então, esse é um eletrocardiograma, né? Então, qual que é a depressão do ST? É essa aqui, né? Então, o ST, ele tem na curva aqui que é RS, né? Então, faz o R, ele desce abaixo, né, da linha do zero, e daí ele vai subindo gradativamente, né? Até ultrapassar a linha zero e passar lá por cima, né? Fazer a onda T. Então, nesse movimento, né, nessa recuperação do S até chegar lá na onda T, né? Então, ele faz ali uma meia-lua de forma ascendente, né? De forma a chegar no ponto zero, aqui no gráfico. No entanto, quando ela acontece, vamos primeiro aqui no horizontal, nesse da direita, horizontal, então quer dizer, ele primeiro, ele faz essa forma horizontal para depois escalar, ou quando ele começa até a escalar, mas ele dá uma rateada para daí escalar, né? Num ponto de 1 milímetro, né? Então seria 1 milímetro aqui ao longo do tempo, né? Então, quando ele dá essa baqueadinha, né? Ou quando ele dá essa estabilizada, né? Que aqui o pessoal talvez não esteja tão habituado, né? Principalmente ali o Alisson e o Vitor, né? Mas cada ponto aqui, isso aqui é tempo, né? Também, né? Lateralmente, né? Isso aqui é tempo. Então, a gente tem que imaginar que aqui está essa linha horizontal aqui é tempo. Então, no tempo aqui, quando dá não faz esse formato aqui de meia-lua ascendente, né, seria esse indicativo de isquemia. Então, a partir do momento que o indivíduo está fazendo o teste, e aí o médico lá, o cardio, ele vai observar esse padrão aqui, ou esse padrão aqui, ele vai falar, esse é o limiar. Né? Qual que é a frequência cardíaca do momento? Tanto. Então, essa frequência cardíaca corresponde ao limiar de isquemia do sujeito. Então, assim, de repente, para a gente pareça difícil, sei lá, mas não é tanto, né? Não é nada demais, assim. O negócio até... para quem está com o olho mais treinado, né, depois se vocês pesquisarem na internet lá, coloca lá ST, Segment Depression, e daí Horizontal ou Downsloping, tipo, e daí vai ver os eletro real, que aqui fica mais fácil ainda, né, com a linha. Mas mesmo vendo os eletro real, quando você vê, querendo ver, você enxerga. Né? Agora, quando você está só olhando, né, as ondas do eletro lá, tipo, sem saber o que você tem que procurar, você não vê nada. Né? Se você não tem um objetivo, é aquela história do alvo, né? Se você atira em nada, você acerta. Né? Agora, se você atira num alvo, você pode não acertar preciso, mas você vai acertar alguma coisa, né? Então, aqui, se você pegar lá alguns elétrons, né? Eu não trouxe aqui, mas poderia ter trazido como exercício. Quando você olha tentando enxergar aquilo e o médico vai estar olhando, né, uma das coisas que ele vai estar olhando quando ele está fazendo um teste de esforço, né, facilmente enxerga, né, esses padrões aqui, né, ainda mais quando você está com o olho mais treinado. Então, esse é o limiar de isquemia. Né? Então, é simples, faz um teste, observou esse padrão, vai ver em qual intensidade, em qual
frequência cardíaca, qual protocolo, de repente você pode usar o mesmo protocolo para treino, se for um treino em esteira, né? Para treinar, né? Você vai montar ali as intensidades, enfim, vai ver a frequência cardíaca para aplicar em outras, né? De repente você fez o teste na esteira, você quer usar em bicicleta, você fez o teste na esteira, quer usar musculação, treino de força, enfim, para você fazer a tua intervenção. Mas é isso aqui. Então, é por isso que a gente precisa de um teste, né, antes de iniciar a reabilitação, né? Esse seria o mundo ideal, né? E daí o indivíduo pós-infartado faria esse teste justamente para ver isso aqui, né? Também para ver isso aqui, né? Tem outros motivos, mas também para ver isso aqui, né? Pode ser usado também como prognóstico, enfim. Mas pensando em nós como profissionais de reabilitação, no nosso caso seria para direcionar a nossa intervenção, né? Então, isso aqui seria a parte mais importante do teste para a gente, enquanto pensando a reabilitação, né? Agora, tem como você dar prognóstico a partir do desempenho e outras coisas, né? Daí, outra coisinha também, só para a gente avançar e ir para o estudo mesmo, né? Essa divisão, né? Aqui a divisão que eu trouxe é do grupo europeu. O americano vai mudar aqui, que o americano considera 41, né? A Europa considera 40, mas acima de 50% de fração de ejeção do ventrículo esquerdo seria uma fração de ejeção preservada, entre 40% a 49%, ou 41% a 49%, se você quiser seguir os americanos, seria esse meio termo, né? E daí abaixo de 40% ou abaixo de 41% seria o reduzido. Na verdade, 40% para os americanos, ou abaixo de 40%, né? A partir de 39%, para os europeus seria a fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida. Certo? Seria só uma forma de você classificar, é também uma forma de você ver o quão grave o paciente está também, né? E daí, para finalizar, antes da gente entrar no estudo mesmo, essa guideline aqui, né, lá do Colégio Americano, né, da Associação do Coração dos Americanos, que mostra que a reabilitação, né, o treinamento com exercícios, né, para paciente com insuficiência cardíaca, né, que é o indivíduo com infartado, ele vai ter um coração insuficiente, né? Ele perdeu parte do coração. Parte do coração morre ali no infarto, né? Então ele vai ter um coração insuficiente. E esse treinamento, né, esse uso de exercício, seja o paciente internado, seja o paciente hospitalizado, ambulatorial, né? Então, hospitalizado, inpatient, outpatient, ambulatorial, né? Aqui seria supervisão, basicamente, né? Então, aqui seria supervisionado e aqui seria supervisionado também e não supervisionado. Que seria o acompanhamento, né? Que seria um acompanhamento de longo prazo, né? Um processo, né? Que aqui é uma tabela, eu cortei as outras coisas que não seriam interessantes para a gente, né? Tem medicamento e tal. Daí algumas coisas são pontuais, né? Mas no nosso caso que seria um processo, né? Tem o nível de evidência mais alto, né? E o mais alto nível de recomendação, né? Hospitalizado e ambulatorial, né? Que é para fortalecer, né, essa ideia daquilo que a gente faz, conscientizar nós mesmos, né? Porque quem entende do negócio que diz que é importante, né? Daí a gente não sabe que é importante, né? Então, a própria Associação do Coração Americana demonstra que os estudos apontam que tem o mais alto nível de evidência e grau de recomendação, seja ambulatorial, seja com o paciente hospitalizado, né? Também. O ambulatorial já era há mais tempo, mas agora também com o paciente hospitalizado também tem o mais alto nível de evidência, né? E até isso foi antes daquele estudo da New England, né, que a gente falou até esses tempos aí, saiu depois disso ainda, então vai fortalecer ainda mais, né, essa ideia de você fazer a intervenção mais precoce possível, né? Bom, indo aqui para o artigo, né, então eles fizeram esse estudo aqui nesse hospitalzinho aqui, em um período
Eu trouxe o período só para mostrar, né, para a gente que aqui eles fizeram, deu 9 meses, né, basicamente. Só para mostrar, assim, para a gente que as coisas são possíveis, né? Às vezes a gente vê os estudos, assim, na vista boa e parece tão inacreditável, tão difícil, tão impossível. Né? Coisinha aqui que eles resolveram em 9 meses só, né? Eles consideraram pacientes estáveis, né? Porque vocês lembram que o Rafael deu no começo lá que eram pacientes estáveis, né? Era infartado, mas estava estável. Eles consideraram como estável paciente que não tinha dor no peito, paciente que não estava com aumento dos marcadores de dano miocárdico, né? Então, na verdade, assim, teve um aumento para ele entrar, né? Quando ele infartou, obviamente, mas não teve um aumento além disso, né? Não teve um novo aumento. Que não apresentavam nenhuma manifestação de insuficiência cardíaca descompensada. Então, basicamente, infartou, mas está se recuperando, né? Não está piorando. Seriam indivíduos que não tinham novos sintomas e sinais isquêmicos e também não eram pacientes que apresentavam arritmia. Tá? Então, eram essas as condições para ser considerado um paciente estável. Aí, olha que protocolo difícil que eles fizeram. E aí a gente vai entender por que é um teste de baixa intensidade. Porque o teste começava o seguinte, era nessa bike aqui, uma bike chinesa, tudo produto chinês aqui, procedência, né? Não vou falar, senão o YouTube vai desmonetizar o vídeo, porque eles gostam do chinês. O chinês patrocina muito o YouTube. 3 minutos sentadão lá, só para se acostumar. 3 minutos pedalando sem carga. E daí, a partir disso, a cada minuto aumentava lá em 10 watts. Cada minuto 10 watts, com uma rotação ali do pedal de 60 RPM. Quando que encerrava o teste? Tinha 3 opções para encerrar o teste. Se o indivíduo quisesse parar, né, falasse, não dá. Se atingisse um Borg de 12 ou 13, ali, né? Porque, mas se ele atingiu 12, para. É que assim, às vezes está no 11 e daí o cara já fala direto do 13, né? No próximo, às vezes que pergunta. É só por isso que tem aqui, não é? Tá no 12, não, mas vai mais um pouquinho. Chegou no 12 ou chegou no 13, porque a escala às vezes pula, né? Então seria isso. Então o Borg ali 12 e 13, né? Que o Rafael vai pesquisar ali agora para dizer qual que é a intensidade do Borg 12 e 13. Veja aí, Rafael. O Borg, essa escala do Borg vai de 6 a 20, né? O 20 seria a intensidade máxima, o 6 seria o repouso, o 12 e 13 é equivalente ao quê? Qual que é o descritor aí do 12 e 13? No 13 o 13 é um pouco difícil, o 12 não tem nada e o 11 é leve. Então é bem moderado, né? Um pouco difícil, né? Então ele falou leve no 11, né? Como é que tá aí a carga? Tá leve no 11. Então quando passou um pouquinho do leve, na sensação do paciente, para o teste. E na razão de troca gasosa, seria de 1. Né? Que também é uma intensidade bem moderada. Né? Então eles fizeram esse protocolo, que é de baixo grau, por isso que a gente entende agora de baixo grau, na baixa intensidade, que tem também teste máximo e tem também teste baseado em sintoma, né? Então, quando tem um sintoma, que basicamente é aquilo que a gente vai utilizar, né? Quando a gente vai para a reabilitação mesmo, geralmente não vai usar um teste assim, um teste tão mais fraco assim, né? Vai usar um teste mais pesado, um teste limitado a sintoma, que daí geralmente vai ter o limiar de isquemia. Nesse aqui é bem provável que não. Nem chegue, né? Nem chegue a ser observado o limiar de isquemia nesse teste aqui, provavelmente para antes, né? Tanto que a recomendação é fazer um teste limitado a sintomas em até, no máximo, no mais tardar, 3 meses ali, né? Para o indivíduo iniciar a reabilitação. E até hoje em dia, não só a reabilitação, né? Mas principalmente em lugares onde o desenvolvimento chegou, né? Que obviamente não é o caso do Brasil, mas a Playboy chegou já no Brasil, né? Então, no caso dos ricos, eles fazem o teste, ele observa o limiar de isquemia, daí ele põe assim no reloginho, e daí ele põe para apitar.
o relógio quando atingir a frequência cardíaca do limiar de isquemia, por exemplo, né? Então, não é só para a reabilitação que isso é útil, né? Isso pode ser útil também no dia a dia do sujeito, né? Porque não é somente quando ele está fazendo exercício que a frequência cardíaca aumenta. Pode ser no mercado, pode ser na hora que ele vê que a mulher está chifrando ele, em diversas situações, né? A frequência cardíaca pode aumentar e ele pode ser alertado desse aumento da frequência cardíaca que está atingindo o limiar de isquemia, por exemplo, com um smart, assim, pulseirinha assim, né? Então, tem essa questão também, né? Mas esse aqui, especificamente, é esse de baixa intensidade. Eles utilizaram aqui ionizador de gás, né? Obviamente, para ver a razão do trago gasóleo. E também era aferida de forma automática, né? A pressão arterial de 2 em 2 minutos com esse aparelhinho aqui. Daí a estatística foi feita, né, com o teste de Anuva One-Way e o teste T para avaliar algumas comparações, né, dentro do baseline, né, e o Q quadrado basicamente foi utilizado para comparar alguns grupos na intervenção que a gente vai ver daqui a pouquinho os grupos aqui, esse resultado. Usei a tecnologia aqui de novo, como é que funciona? Tem que apertar ponto? Será? Acho que... Vamos ver. Aqui acho que tem que tirar com o computador. Tem que tirar o computador, senão a tecnologia não é tão avançada assim. Clico aqui, já vai abrir o artigo aqui, ó. Agora tem que puxar aqui. O troço aqui esse negócio de fechar o slide. Aqui eles só fizeram essa distribuição, né, dos indivíduos, em que dia que eles fizeram, então, que fez em 3 dias depois, até a gente pode discutir em relação à conclusão deles, mas que fez 3 dias depois do infarto foi um sujeito, com 4 dias nenhum, com 5 dias 1, com 6 dias 3, com 7 dias 9, com 8 dias 14 e assim por diante. Fizeram quase que uma curva de Gauss aqui, né? E aí as características dos sujeitos, né? Então, obviamente, né, vai ter uma diferença de dias, né? Esperado, né? Mas em relação às demais características, como é pequeno para vocês, né? Melhor já. As demais características não teve diferença, desde idade, sexo, IMC, fatores de risco, como tabagismo, hipertensão, enfim, os medicamentos usados, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, enfim. As características gerais dos pacientes foram todos equivalentes, né? No entanto, aqui ainda antes, aqui em relação ao tempo. Então, em relação ao tempo, eles viram que tiveram algumas diferenças em relação, algumas variáveis em relação ao tempo, onde foi aplicado o estudo, né? Que a gente, não sei nem se vale a pena muito se basear aqui, porque como esses N são tão pequenos aqui, tipo, de 3 a 6 dias é 5. Então, eu acho que ficou meio... Até surpreende até estar numa revista desse nível assim. Mas, enfim. Acho que essa outra tabela aqui vai ser mais interessante da gente discutir. Vai falar, né, sobre revascularização completa ou revascularização não completa e as diferenciações da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né? Então, usei o europeu lá, né, para falar para vocês, porque eles também usam aqui no estudo, né, classificação. Então, em relação aos diferentes níveis, né, de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a única diferença que foi observada foi em relação ao percentual da reserva respiratória. Né? O percentual nos indivíduos com fração de ejeção reservada foi maior. E já em relação à revascularização completa, quando comparada com a revascularização não completa, seria o mais interessante aqui, foi observado, né, que, por exemplo, a frequência cardíaca pico na revascularização completa foi menor, né, foi 100 quando comparado a 108, o duplo produto foi menor, apesar que esses aqui ainda está dentro do normal, né,
até 30 mil, 40 mil é dentro do normal, aqui está 15 mil e 18 mil, levando em consideração que também não é um teste máximo, né? Então, seria 30, 40 mil num teste de maior intensidade, né? O Borg também em relação ao pico da reserva inspiratória. Então, basicamente aqui para concluir, né, e para a gente poder discutir um pouco mais sobre esses resultados e sobre o assunto de uma maneira geral, então o que eles observaram aqui? Esse teste, né, teste de esforço de baixo grau é seguro e também é eficiente para avaliar os pacientes, né? Então ele dá uma ideia de capacidade de esforço dos pacientes, mesmo 3 dias após um AVC, desde que um AVC não, 3 dias após um infarto do miocárdio, desde que esse paciente esteja saudável, né? Então dá para você já aplicar um teste de baixo grau, né? Um teste inicial, não vai direcionar a reabilitação, mas pode direcionar a atuação em intervenção hospitalar, porque 3 dias o indivíduo ainda pode estar ali, apesar que se for só um infarto, tende a estar sendo chutado já, né? Com esse prazo. Mas para o início ali, antes do indivíduo realizar já uma reabilitação ambulatorial, tem uma base, né? Melhor do que nada, né? Então, já com 3 dias já pode ser realizado. E que dados, se o indivíduo fez a revascularização completa e se ele tem uma frequência cardíaca do ventrículo esquerdo normal, né, preservada, acaba sendo melhor, né? Isso aí é evidente, né? É uma conclusão já meio óbvia, né? Mas eles observaram, né, que já nesses primeiros dias já é observado, né, que ter sido feita a revascularização completa e ter a fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservado acaba já nesse primeiro momento sendo demonstrado que é melhor quando comparado à revascularização incompleta ou à fração de ejeção do ventrículo esquerdo moderada, né? Que não está nem no reduzido e nem no preservado. Está naquele meio termo ali. Beleza? Então vamos parar aqui para a gente fazer aqui a discussão.